Oi, bora estar no fim de semana? Eu sou o Vini, eu sou designer e tarólogo e eu trabalho combinando esses dois lugares para trazer para você muito mais direcionamento e clareza na hora de tomar uma decisão. Para fazer isso, eu utilizo o tarô, que é essa ferramenta mágica e incrível que funciona muito bem nesse sentido. Se você nunca teve a possibilidade de utilizar o tarô na sua vida, então hoje é o seu dia e eu fico muito feliz que você esteja aqui. Então lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para você poder saber de todos os vídeos que estão rolando. Normalmente durante o fim de semana eu tô por aqui trazendo essa tiragem de fim de semana para dar aí aquela clareada na hora de tomar a decisão. Se você já é fã de carteirinha aqui do canal, eu fico muito agradecido de ter você aqui de volta e também não esqueça de dar o like e de enviar esse vídeo para alguém que possa se interessar e que não conhece ainda tudo que a gente faz por aqui. Como que funciona, né? Para a gente poder trabalhar com tarô é necessário a intenção. Então do meu lado tem a real intenção de levar até você essa informação, mas do seu lado também precisa ter essa real intenção de receber essa informação. A gente está falando sobre energia e conexão e um plano maior. Então, para isso, eu peço para você ir para um lugar mais tranquilo, se conecte com esse momento é feito para você. Se possível, bota um fone, dá uma respirada e eu vou começar a embaralhar as cartas e nesse processo você precisa escolher um montinho de cartas que você vai seguir como direcionamento. Depois você pode avançar o vídeo aí para chegar na interpretação desse montinho. Simples assim. Bora! Se você escolher a primeira tiragem, então a gente está falando como energia luz desse fim de semana, a Rainha de Espadas, e como energia sombra desse fim de semana, a gente está falando da Temperança. Então, quando a gente fala da energia luz desse fim de semana com a Rainha de Espadas, a gente está falando muito desse lugar do uso da estratégia. Então, a gente está falando sobre um fim de semana onde você vai necessitar de utilizar da sua inteligência, vai necessitar de utilizar dessa energia um pouco mais fria, digamos assim, para poder resolver qualquer problema, qualquer conflito que possa estar chegando, tá? É importante que você tenha em mente que esse fim de semana ele pode ser difícil de você conseguir descansar de certa forma, principalmente o seu mental. A gente tem uma carta aqui que ela veio com uma energia sombra, a Temperança, e a Temperança sempre fala pra gente ir pelo caminho do meio, né? Aquele lugar de descanso de fato, né? A gente poder dar uma desacelerada. Então pode ser que nesse fim de semana a gente esteja falando sobre uma dificuldade de desacelerar, principalmente o mental, tá? Por a gente ter uma rainha. Então é importante que, se você precisar desse momento, você utilize inclusive esse lugar estratégico para poder ver lugares de pausa. Então organizar a sua agenda para você poder confirmar esses lugares, né? Você organizar em um pouco esse seu fim de semana de uma forma talvez um pouco mais metódica. Se você precisar trabalhar, se você precisar ter atividades que te impeçam de ter esse descanso, para isso é importante que você consiga, dentro desse fim de semana, ter lugares para você dar uma desacelerada de fato, né? A Rainha, ela vem falando muito sobre essa atividade do mental em bastante força, então é importante que nesse fim de semana você de fato programe pausas. Então se você precisar desenvolver alguma coisa muito importante que não pode ser adiado, é importante que você consiga dar uma pincelada aí no fim de semana com momentos de descontração, momentos onde você pode, né, equilibrar um pouco as coisas. E isso pode vir como um certo desafio, tá? Porque a gente veio a Temperança, né, como uma carta de sombra, né? E como a Temperança está falando de um arcano maior, a gente pode estar falando sobre isso ser uma tendência que já vem se arrastando há um pouco de tempo, tá? Então a gente pode estar falando não disso ser pontual nesse fim de semana, mas sobre você vir de um lugar onde você não vem conseguindo desacelerar, onde você não vem conseguindo dosar melhor as coisas. Então é importante que exista uma ação nesse fim de semana, mas que isso se prolongue também para os outros dias e talvez aí para o próximo mês principalmente, para você poder se organizar melhor, para que você tenha de fato pausas, né? É importante também entender que às vezes essa aceleração mental que vem, essa demanda muito grande que uma Rainha de Copas e uma Rainha de Espadas fala, a gente também precise saber dosar isso para que a gente possa, inclusive, ter ainda mais assertividade, né? Espadas vem falar de tudo que é muito mental, dessa luta do mental, dessa assertividade, do uso da nossa inteligência.
Só que é importante entender também que usar isso nessa potência grande o tempo inteiro é muito exaustivo. Então, para que a gente possa ter a potência necessária, é necessário sim programar algumas áreas de pausa. E é importante que você faça esse exercício, certo? Se você escolheu a segunda tiragem esse fim de semana, então a gente tem como energia a luz do fim de semana o 7 de copas e como energia sombra desse fim de semana o pajem de paus. Quando a gente fala do 7 de copas, a gente está falando muito sobre possibilidades que surgem na nossa vida e às vezes a gente fica um pouco confuso ali com todas essas possibilidades, achando que tudo está disponível para a gente, quando na verdade nem tudo está, tá? Então a gente está falando aqui muito sobre essas copinhas aqui, né, que aparecem nessa representação numa grande nuvem, né? Então nem tudo que você acha que está tão materializado está. Quando principalmente a gente tem um pajem de copas, um pajem de paus aqui, a gente está falando muito também sobre às vezes você está empolgado demais nesse fim de semana, querendo fazer muita coisa e não dando conta de tudo que você está a fim de fazer, por falta de ter aí uma assertividade de fato do que você quer fazer. Então é importante que você ache um momento de pausa e reflita um pouco também sobre até onde essa empolgação que está vindo no fim de semana, ela de fato é um reflexo de alguma coisa emocional que às vezes você não está trabalhando e que te impede aí de ter um direcionamento um pouco mais claro do que de fato faz sentido, tá? Quando a gente tem o 7 de copas, a gente está falando muito sobre as nossas emoções, às vezes, blindarem a gente, ou as nossas emoções, de certa forma, fazerem com que a gente não enxergue tudo que precisa ser enxergado, né? A gente ficaria um pouco, muito entre aspas, assim, meio que no mundo de Alice, idealizando muitas coisas, e a gente não ir para um lugar prático, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com a afobação nesse fim de semana, com decisões precipitadas, né? Então, se você precisar tomar uma decisão muito importante, é legal que você postergue isso um pouquinho para a semana, durante a semana, porque nesse fim de semana a gente está falando aí sobre uma energia que ela está um pouco mais confusa, misturada com um pouco de empolgação, então pode levar você a tomar decisões que talvez você se arrependa depois, tá? Então é importante trabalhar esse emocional, entender esse equilíbrio emocional, para que esse lugar de empolgação, ou essas notícias que começam a vir durante o fim de semana, elas não reflitam em ações que depois você possa achar, tipo, se eu tivesse pensado melhor, talvez eu não teria tomado essa ação, ou talvez não teria tomado essa atitude, tá? Então, é importante que essa empolgação ela esteja aí, de certa forma, controlada, que você pense um pouco a longo prazo, né? Porque a gente está falando aqui sobre dois naipes que são muito emocionais, né? Então a gente está falando sobre o naipe de copas, que está falando sobre as nossas águas, e a gente está falando sobre o naipe de paus, que está falando sobre essa empolgação. E quando a gente fala sobre a mistura desses dois naipes, a gente não tem muito senso, né? A gente não tem muito um pensamento lógico a respeito do que a gente está fazendo. Então, decisões importantes precisam ser postergadas para depois desse fim de semana e ficar atento com todas as opções e oportunidades que estão vindo aí, porque de fato elas não são tão factíveis quanto você está achando que elas são, tá? Então é importante botar as barbas de molho um pouquinho nesse fim de semana, ficar mais neném, esperando ver o que vem, para aí sim tomar algum tipo de decisão e tentar sempre passar isso por um filtro mental, pensando um pouquinho mais a longo prazo e não só pela emoção desse momento, que pode, né? Nossa, tá muito brilhante agora, mas pode ser que não seja tão legal assim. Se você escolheu a terceira tiragem desse fim de semana, então a gente está falando com uma energia luz do fim de semana, o Ás de Paus, e com uma energia sombra desse fim de semana, o 5 de Pentáculos. Então, o que isso quer dizer? O Ás de Paus, quando ele surge, ele vai falar muito sobre uma oportunidade que está chegando nesse fim de semana de materializar alguma coisa. Então, isso é muito legal, porque a gente, como está tirando aqui uma tiragem mais ampla, pode ser vários aspectos da sua vida, tá? Mas a gente está falando sobre uma oportunidade real de tirar do papel uma coisa que você quer muito, uma coisa que muitas vezes você vem batalhando, querendo, que talvez não vinha se materializando, e Pau chega para dizer, tipo assim, e aí, toma aqui esse bastão, vai lá lutar pelo que você quer, vai lá conquistar, e vai materializar, vai correr atrás disso. Então a gente pode estar falando sobre várias coisas, inclusive sobre um novo romance pintando nesse fim de semana, porque a gente está falando sobre esse fogo, né? Então esse fogo que Pau representa, ele pode representar tanto o entusiasmo, tanto uma oportunidade que você quer muito, como um romance muito caloroso nesse fim de semana. Quando a gente fala
da energia sombra desse fim de semana, e a gente tem o 5 de pentáculos, a gente está falando sobre algum tipo de restrição do ponto de vista mais material, provavelmente do financeiro, tá? Então é importante também que você entenda que o que essa oportunidade traz e qual é o custo dessa oportunidade, né? Do ponto de vista físico, do ponto de vista financeiro. Então é importante também estar com isso muito claro na sua cabeça, porque pode ser que talvez você precise restringir algumas coisas para você conseguir tirar essa oportunidade do papel. Então, por exemplo, a gente pode estar falando aqui sobre, às vezes, vir uma oportunidade de investimento, uma oportunidade de emprego nesse fim de semana. E para você conseguir tirar isso do papel, você precise talvez restringir um pouco seus gastos, mudar algum tipo de padrão, para que você possa ter dinheiro suficiente para isso, tá? Então, quando o 5 de pentáculos ele surge muito para falar sobre esse lugar de restrição, para que a gente reveja um pouco as coisas como elas estão, para que a gente possa evoluir a partir daí, tá? Então é importante, inclusive, entender assim, se a gente está falando de investimento e a gente está falando de uma restrição frente a esse investimento, quem são os parceiros adequados para você poder ter isso da melhor forma, né? Porque logo depois do 5 a gente tem o 6, e o 6 de pentáculos ele fala muito sobre esse lugar de troca, sobre a gente também não ter medo de pedir ajuda para as pessoas quando necessário e a gente também ajudar quando a gente pode. Então é importante que frente a essa oportunidade que surge esse fim de semana, seja refletido isso, sabe? Entender assim, o que essa oportunidade demanda de você do ponto de vista de restrição, o que você vai precisar abrir mão, o que você vai precisar rever e talvez quais são essas novas parcerias que você vai precisar fazer frente a essas restrições para você de fato poder evoluir, né? Porque todas as cartas que vêm no tarô, mesmo os desafios, eles sempre vêm muito como um lugar de evolução, nunca uma punição, pelo contrário. Então é importante que a gente aprenda com as coisas que vêm pra gente poder trabalhar e a gente evoluir. E o 5 aqui ele vem falar isso, sobre trabalhar um pouco esse lugar dessa restrição e entender o que precisa ser reformulado, o que precisa ser remanejado, para que você possa abrir novas portinhas, inclusive de novas parcerias chegando na sua vida, para poder materializar isso aqui que você tanto quer. Esse foi o tarô pro fim de semana, espero que tenha feito muito sentido por aí. Não deixa de comentar e me dizer qual foi a tiragem que você escolheu. E se você também tiver interesse em fazer uma tiragem particular comigo, é só correr lá na minha bio que tem o link para você poder agendar uma tiragem. As minhas tiragens, elas são todas online. Eu gosto de trabalhar online porque energia não é município, então não tem limite. Isso não interfere em nada na tiragem. E pelo contrário, né, a gente passa a não ter barreiras geográficas, ao mesmo tempo que você pode gravar todo esse call. Então eu acho muito legal porque a gente ganha esse registro em vídeo, né? Então é legal porque você pode assistir depois várias e várias vezes. E eu acho que é legal porque muitas das coisas que a gente vê quando a gente tira tarô, às vezes a fichinha não cai naquele momento. E eu não gosto da experiência da pessoa ter que ficar anotando tudo que ela tá falando, né? Então o online permite a gente essa gravação e permite que você tenha esse vídeo para você rever depois quantas vezes você quiser. Então, se for do seu interesse, basta entrar em contato comigo, a gente agenda um call e a gente faz uma tiragem específica para você, ampliando algumas das coisas que a gente pode ter visto aqui hoje ou algum outro assunto que você tem interesse, tá bom? É isso, a gente se vê em algum outro vídeo aqui do canal. Até mais!